Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Vamos falar sobre o livro Universo em Desencanto, a evolução literária do livro Universo em Desencanto. É verdade. A evolução da escrituração Universo em Desencanto começa no Meyer, em 1935, Rua Lopes da Cruz, na Tenda Espírita Francisco de Assis, quando no dia 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis, patrono da tenda, é ditada a primeira mensagem, o Quem és tu? E o nome da escrituração completa era Obras Primas de Francisco de Assis, ou Universo em Desencanto, Guia Moderno dos Espíritas, primeira escrituração da Tenda Espírita Francisco de Assis para o mundo na escuridão. Então, foram 4 volumes do meu conhecimento. Hoje em dia tem mais acesso, tem até uma parte que foi digitalizada. Mas a linguagem da época é uma linguagem muito difícil, um português arcaico, e como o próprio Racional Superior depois referencia, tem coisa de grego, latim, hebraico, tem muitos neologismos. É uma linguagem difícil de entendimento e da pessoa ler fluentemente. E os 4 volumes, como eu disse, agora são disponíveis, mas tem essa questão da linguagem. E aí o mestre Manuel Jacinto Coelho se mudou para Belford Roxo e na década de 40 foram ditados vários cadernos manuscritos que não foram nunca editados em livros. A ordem era a pessoa levar um caderno seu e copiar dos cadernos que estavam lá, que ele havia editado. O modus operandi, já foi falado aqui em outro vídeo, era sempre na mesma mesa, o Racional Superior sentava numa ponta e 3, 4 ou 5 pessoas sentavam cada uma com um caderno e um lápis, e ele apontava para uma pessoa, ditava um parágrafo de uma lição, apontava para outra pessoa, ditava um parágrafo de outra lição, e assim terminavam 3, 4 ou 5 lições diferentes de uma só vez, ao mesmo tempo. Isso é Belford Roxo, década de 40. Depois, na década de 60, saíram os 3 livros que a gente chama os 3 amarelos, com muitas dessas mensagens dos cadernos manuscritos. A questão da linguagem aí está bem favorecida e fazia muita ponte de linguagem com a fase passada, com a fase do Espiritismo. E os próprios 3 amarelos, depois o Porfírio fala, que eu gosto do jeito que ele apresenta também, os 3 amarelos têm além de terem muitas das mensagens, ele fez uma edição, uma editoração, melhor dizendo, do conhecimento para facilitar o nosso entendimento, que a capacidade de entendimento com pensamento cada vez mais fraco é mais difícil. Então, Deus é Pai que ama com amor de mãe, Isaías 49:15. Depois, na década de 70, começou a ditar a obra que todo mundo conhece, que teve divulgação na mídia e tudo mais, que é essa mesma. São 21 volumes da obra, depois seguidos de 21 fascículos da réplica, 21 fascículos da tréplica e um longo histórico. Essa parte dos cadernos manuscritos, lá de Belford Roxo, década de 40 até 60, é a parte consciente do conhecimento, porque é consciente de ser um aparelho racional. E nessa ponte de linguagem, ele fala que é a mesma coisa que perfeito médium do astral superior. Olha, é consciente de ser aparelho. Essa parte da obra, até o histórico, que pega a humanidade completamente analfabeta em termos de energia e de psicologia, o próprio verdadeiro Deus tem que vir aqui e mastigar tudo bem fácil, tintim por tintim, como ele diz na obra, e ensinar o beabá das energias, o beabá das psicologias para os filhos deles que estão aqui degenerados, deformados, poluídos, enfraquecidos. Então essa é a parte provisória do conhecimento. E a parte fundamental se refere
no meu entendimento, as obras-primas de Francisco de Assis, porque está a quintessência do conhecimento. Então é uma obra só, com mudanças de linguagem, mudanças de apresentação, de formatação, poderia-se dizer na linguagem de agora, mas é um corpo de conhecimento só. É um conhecimento só, do mesmo autor, a mesma energia. Para finalizar, o mestre, de vez em quando, estava um grupo de estudantes e, assim, bem coloquial, ele dizia: ô fulano, perguntava na sequência para vários, a mesma pergunta: que livro você está lendo? Aí a pessoa falava: eu estou lendo o livro tal, eu estou lendo o livro tal, eu estou na réplica, eu estou lendo o livro tal da réplica. E falavam livros diferentes, depois ele diz: olha, é um livro só, o Universo em Desencanto. Vocês estão lendo o livro Universo em Desencanto, é um livro só. Às vezes ele mudava a pergunta e pegava todo mundo na mesma pegadinha. Qual o livro que você mais gosta? Aí a pessoa falava, gosta mais, o 5º volume, que é o livro médico, eu não sei que tal volume. Aí ele falava, é um livro só, é uma energia só, né? Então é um corpo de conhecimento, é energia racional materializada em letras, em palavras, assuntos e mensagens do racional superior. Essa energia racional é que faz o efeito na nossa máquina do raciocínio, que é energia racional também materializada, né, em forma de máquina do raciocínio, e nos liga ao verdadeiro mundo de origem para a gente poder voltar consciente e positivo racionalmente. É um livro só, porque é uma mensagem só. O verdadeiro Deus ditando para a humanidade, enquanto a natureza e a humanidade vão se modificando. Em 1935, evidentemente, as pessoas eram muito mais atrasadas do que hoje. Hoje, nós temos a capacidade de entendimento que naquela época não tinha, porque naquela época eram pessoas praticamente segregadas pela cultura religiosa. O próprio espiritismo era uma perseguição incrível, perseguição de natureza política. Quer dizer, o contexto que o livro surge é o contexto de perseguição religiosa, porque havia a negação do tal espiritismo naquela época. E a cultura racional surge exatamente aonde a sociedade mais pegava, que era aquela questão do tal espiritismo. Nós temos várias passagens na política brasileira, inclusive Tancredo Neves faz parte disso, e outras, aquele tenente, né, aquele chefe de polícia, né? Filinto Miller. Isso, sargento, capitão, né? Filinto Miller, que naquela época havia todo esse contexto, e o senhor Manuel Jacinto Coelho, que hoje nós sabemos que ele é o aparelho e a expressão desta força divina que traz a revelação. Hoje podemos falar isto, mas naquela época, se ele falasse assim, já estava preso. Obviamente que estaria preso, então tinha que nascer num lugar humilde, simples, mas não muito humilde assim, diríamos, no modo de apresentar, porque o presidente da República, Getúlio Vargas, ia nesta tenda espírita para resolver os seus problemas que a tenda espírita fazia, o verdadeiro espiritismo. Porque ali se praticava o verdadeiro espiritismo. Então era o melhor local para nascer um conhecimento de redenção universal. E apareceu como se fosse espiritismo, mas não é. Não era e não é. A sequência continua, as mensagens que vão a seguir, que vêm a seguir no manuscrito, estão, na maior parte, no primeiro volume da obra Universo em Desencanto, principalmente nos amarelos. Os amarelos, eles são, na verdade, um compêndio das mensagens anteriores após a primeira fase, que foi a fase da escrituração espiritualista, não é? Quer dizer, então aquela primeira escrituração, ela ficou reservada, e muita gente acha até que nem faz parte, mas faz. Quer dizer, é o livro de natureza espírita, que na fase tinha que ser assim. Vêm os manuscritos, o Rosário da Vida é uma das grandes lições desses manuscritos, desses cadernos, que foram usadas para fazer os livros amarelos. Que o amarelo fininho
já falamos aqui em outros vídeos também, ele é um compêndio resumido do que se poderia apresentar no início da década de 60. O que é que nós tínhamos no Brasil? Aí já não era perseguição ao espiritismo, aí era perseguição ditatorial, né? O golpe militar, aquela coisa toda. O comunismo entrando e coisa e tal, e militar, e a obra Universo em Desencanto passando por uma segunda fase de apresentação. E daí então houve algumas modelagens, né? E o que era caderno foi impresso pela primeira vez. Calculem, era a máquina de datilografia que se usava naquela época. Eu sei que a maioria que está nos ouvindo não sabe nem o que é isso, máquina de datilografia, mas tinha que fazer isso. Então a forma de fazer e o tempo eram totalmente diferentes. Bom, aí a coisa continua, no amarelo, ou nos amarelos, uma compilação desses manuscritos, e aí então começa a obra de preparação da humanidade, que são os 21 volumes em 3 cursos, curso primário, curso secundário e curso superior. Aí então algumas mensagens dos manuscritos estão repetidas, uma boa parte dos amarelos, que ficaram assim, né, se apresentando, estão no primeiro volume e alguns volumes adiante também. Ou seja, a obra está sendo pronta e não existe aquela coisa, o primeiro volume foi ditado para ser o primeiro volume. Não, o primeiro volume, ele vem lá dos manuscritos, vem dos amarelos, e o senhor Manuel vai fazendo com que as mensagens sejam tratadas de acordo com o avanço de cada pessoa. Quer dizer, a sociedade está modificando, a natureza está mudando, e o livro Universo em Desencanto está modificando a sua apresentação, mas o conteúdo não. O conteúdo é sempre o mesmo, certo? E temos ainda a questão de como que isso tudo evoluiu. Já falamos também, usamos como referência, caso vocês queiram ter mais detalhes, o vídeo 133 e o vídeo 138 no nosso canal. Então vocês procurem mais detalhes que ali já foram apresentados. E este vídeo de hoje é para dar às pessoas uma noção histórica e um lembrete fundamental de que a cultura racional é um conhecimento só, ditado por uma divindade que é o verdadeiro Deus. Por que é o verdadeiro Deus? Porque existe um outro Deus, que é aquele que a humanidade sempre conheceu, ou achava que conhecia, porque ficava sempre na esperança de encontrar com ele e nunca encontrou. Esse era o grande enigma que nós tínhamos para decifrar, para saber o quem és tu. E podemos ainda dizer mais, com toda certeza, o Dr. Carlos aqui, me parece que ele já falou isso também, a parte fundamental do conhecimento está nas obras-primas, que tem pessoas que acham que conhecem, mas não conhecem, e acham que aquele livro não era para ser assim. Profundos ignorantes da cultura racional não vão atrás de conversa, porque a cultura racional, e esse é o propósito maior do nosso vídeo, é levar as pessoas à compreensão de que a cultura racional é um conhecimento só, a forma de apresentar diferente, como ele mesmo diz, o mesmo personagem, diferentes roupas, né, vestimentas, e levando a todos sempre o mesmo conteúdo. Então hoje nós estamos em condições de perceber isso melhor, tá? E a parte fundamental está exatamente nas obras-primas. Por isso o nome é obras-primas. Foi feito lá em cima e ninguém alcançou. Mas agora que estamos com o desenvolvimento do raciocínio, poderemos alcançar. Os amarelos, eles têm a mediação, eles têm um caráter de mediar a fase espiritual para a fase racional do conhecimento. Fase propriamente dita, que é a terceira fase, né? Que é a partir de 1969, 1970, é lançada a obra com 21 volumes. E adiante, esses 21 volumes prontos já para desenvolvimento do raciocínio, porque são os 3 cursos, e aí então o senhor Manuel chega para nós, e eu estava presente nesse dia, e diz: vocês, com estes 21 volumes, já estão aptos a fazer perguntas
e vocês mesmos responderem. E nos colocou para fazer perguntas e respondermos. Ele pegou estas perguntas, fez um programa de rádio, que era conhecido a Conferência Racional, com as 7 mulheres do astral inferior, representando o astral inferior, mais 7 mulheres representando o astral superior e mais 7 mulheres representando o mundo racional, totalizando as 21 mulheres numa mesa de conferência com estas perguntas e respostas que ele nos sugeriu fizéssemos. E depois, então, a evolução histórica é que ele pegou parte dessas perguntas e respostas e fez o primeiro fascículo da réplica, com as perguntas que nós não fizemos, mas ele fez. Então, isso tudo são testemunhos que nós temos, e aqueles testemunhos dos cadernos já está difícil de achar alguém vivo daquela época, porque tudo progride, né? A humanidade evolui, e nós aqui, hoje, podemos garantir para vocês, nessa faixa intermediária do conhecimento, que há uma unidade da cultura. A cultura racional começa em 1935, de forma escrita para a humanidade, está evoluindo cada vez mais e vai chegar ao ponto que a própria evolução da humanidade, para que encerre essa questão que às vezes as pessoas têm que ler 1000 livros. Não, 1000 é pouco para certas pessoas, mas para outras pessoas, com o avanço da fase, para outras pessoas, no avanço da fase, vão encontrar, isto palavras eu ouvi do senhor Manuel, dizendo, uma folha do livro, na sarjeta, que vai encontrar uma folha do livro Universo em Desencanto, rasgada no chão, vai começar a ler e vai se imunizar. Palavras dele para provar que essa questão não é doutrinária, não é uma questão categórica, você tem que ler isso, tem que ler aquilo. Seria uma doutrina, não é. O natural da natureza que cada um tem. Então, a unidade cultural está preservada ao longo de todo esse tempo, porque é o verdadeiro Deus ditando as mensagens para todo mundo chegar a esse conhecimento. Provando que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes e que não há coação de liberdade. Tanto não há que ninguém é obrigado a ler esse livro. Tá certo, Oswaldo? Só um complemento aqui de 2 coisas. Parte fundamental do conhecimento, a gente relacionou com obras-primas de Francisco de Assis, mas a palavra fundamental vem de fundamentos, né? Uma casa, para ser construída, tem que ter os seus fundamentos, seus alicerces aqui embaixo. O conhecimento é lá de cima, mas tinha que ter. E a questão da linguagem, tecnicamente, é chamada de linguagem místico-religiosa. E a linguagem místico-religiosa precisa ter muita cultura realmente para não fazer confusão, não ficar fanático ou não entender nada, no caso das obras-primas de Francisco de Assis. E com relação aos cadernos manuscritos, tem um exemplo que eu cheguei a falar, que é a advertência, que é daquela época, é 1944 ou 45, e tem outra que é bem da mesma época também. Essa advertência foi editada na Gráfica Racional, então quem quiser obter ela inteira, tem lá editada em separata na Gráfica Racional, que é dessa época, né, de cadernos manuscritos, década de 40, Belfort Roxo. A irmã dela, que eu chamo irmã, né, O Guia em Primeiro Lugar, também é uma mensagem que eu chamo daquelas capitulares, né? Daquelas fundamentais para essa questão da linguagem, né? Eu dei o exemplo que perfeito médium do astral superior corresponde ao que depois ele só repete de aparelho racional, porque um aparelho racional é consciente e positivo, sabe que é coberto pelas linhas gerais da natureza, sabe que está transmitindo como um porta-voz, e saindo tudo a contento por causa disso mesmo, porque ele é consciente e positivo, não altera nada e sabe que ele é o aparelho racional. Cultura racional, universo em desencanto. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo em Desencanto. Salve!